Boa noite. Vamos estudar um bocadinho da Palavra de Deus. Amém. E eu acho que hoje eu trago aqui uma coisa maravilhosa para vocês. Amém. Que é a Palavra de Deus. Vamos orar primeiro. Paizinho, nesta noite, te queremos dar graças pela Tua Palavra, pelo Teu amor, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia, por tudo aquilo que Tu tens feito por cada um de nós, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados e nesta noite, Senhor, faz-nos dignos de receber aquilo que Tu tens para cada um de nós. Entra no nosso coração, abre os nossos olhos da mente e do espírito, revela-nos, Senhor, a Tua Palavra e capacita-nos para, ouvindo, a pormos em prática, em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Vamos começar por abrir as nossas Bíblias, por favor, em Salmos 73. Salmos 73. E depois vamos para outro sítio. Isto é uma sequência que o Senhor colocou no meu coração hoje de manhã. Enquanto eu estava a trabalhar, eu busquei ao Senhor sobre qual seria a palavra para hoje. E Ele deu-me uma, mas a introdução deu-me há bocadinho. E eu gosto muito deste salmo. Este salmo foi escrito por Asaf. Asaf era um grande líder de louvor. Alguém que sabia levar os levitas a um ponto de pureza, de coração singelo, sincero, diante de Deus, de tal forma que Deus, ao ouvir aquele louvor, tomava a decisão de vir ter com o povo. E quando a sua nuvem enchia o templo, normalmente ninguém se continha de pé. Este homem, Asaf, que não é muito falado nas igrejas, infelizmente, ele sabia ir à presença de Deus, mas mais do que isso, ele sabia trazer a presença de Deus até ele e até o povo. Então, ele escreveu aqui um salmo que é o primeiro salmo da segunda parte dos salmos. Para quem não sabe, os salmos estão divididos em 4 partes. Este é o primeiro salmo da segunda parte, que se nós pudermos... Um dia havemos de, não é, Pastor Leitão, havemos se calhar de explicar porquê 4 partes e o que é que cada parte significa. Vocês vão de reparar que os salmos não são todos iguais, nem têm todos a mesma estrutura, e há uma razão de ser para isso. Mas aqui vemos um salmo grande, que vocês depois em casa podem ler mais e ler mais vezes. Mas este salmo é tão direto, tão forte, que você vai entender e vai perceber que você era capaz de escrever isto. E ele diz assim, começa logo por dizer, verdadeiramente, não é mentira, é verdade, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Bom é Deus para com a sua igreja, para com aqueles que o servem de todo o coração. 73. Salmos 70, não faz mal. Também gosto muito desse. A minha alma te busca em uma terra seca e cansada, onde não há água. Gosto muito desse salmo também, Pastor Leitão. Salmo 73 é de Asaf. É diferente. E ele diz, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Repare que ele faz logo aqui uma pequena separação.
Nós hoje não somos Israel, somos o novo Israel, vamos dizer assim, filhos de adoção, pela graça de Deus, não é? Mas eu posso aplicar isto para os dias de hoje, que é, verdadeiramente bom é Deus para conosco os limpos de coração. É a única coisa que eu não posso alterar, porque é uma condição para Deus ser bom para mim. Limpos de coração. Há bocadinho eu estava a ouvir ali a minha malta a orar e depois a conversar sobre isto. E eu estou a trabalhar, mas estou com as antenas no ar. E estava a ouvi-los e é tão bom ver que, mesmo nas conversas entre eles sobre a palavra, o Senhor confirma a sua palavra. E o coração tem mesmo que estar limpo. O coração tem que ser puro. O coração tem que ser reto. Ainda que isso nos venha a prejudicar. A pessoa vai ao supermercado e paga e recebe dinheiro a mais no troco. Como eu já ouvi muitas vezes, isto é Deus a abençoar-me. Não, não é. Muitas das vezes é Deus a ver se você é capaz de fazer o que é correto. Apenas isso. Acredite mesmo. Para ver se estamos preparados para receber mais. Para ver se estamos preparados para ter mais. Porque aquele que é fiel no pouco, certamente vai ser fiel no muito. Estão a entender? Porquê é que levámos tantos anos a mudar de instalações? Porque o Senhor testou o nosso coração até à última gota. Para ver se nós estávamos capazes de poder ser fiéis no muito. E isto é apenas uma fase de transição. Porque o que Deus tem para nós é muito maior. E é muito mais. Pois é. Versículo 2. Quanto a mim, olha, veja só o que é que Asaf assume. E ele está a assumir isto num salmo de louvor. Sabe? Quando nós estamos a adorar a Deus na igreja e aqueles momentos em que a música está a tocar, temos o Zé Bernardo a tocar, temos o João na bateria e eu começo a dizer, sei lá, tu és o Alfa, és o Ômega, és o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro, a rosa gentil de Saron, o lírio dos vales, aquelas coisas maravilhosas que nós falamos do nosso Deus, é exatamente isto que Asaf está a fazer. Enquanto os instrumentos tocam, a buzina toca, enquanto, como é que se chama o chifre, como é que se chama aquilo? O chofar toca, enquanto a harpa toca, ele está a falar estas coisas saídas de dentro do fundo do coração dele. No versículo 2 ele diz uma coisa muito forte, que você já disse por outras palavras, olha. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pastor, eu tive quase para sair da igreja. Pastor, eu tive quase para me desviar. Eu tive quase para abandonar tudo. Todos nós já passamos por isso. E ele está a assumir, provavelmente o maior líder de louvor da história universal, está a assumir de maneira que ficou para sempre que ele esteve quase a desistir. Versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e éguas de
e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e ainda assim estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que, em vão, algumas Bíblias dizem de balde, é a mesma coisa, em vão, tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. E quando eu pensava em compreender isto, fiquei de sobremaneira perturbado. Ou por outras palavras, eu fiquei com uma dor. Fiquei em opressão. Incompreendido. Você já sentiu isto que eu estou aqui a ler ou não? Ou foi só o Asaf? Irmãos, esta semana eu disse, pela minha boca, não por causa da igreja, mas eu disse, não vale a pena ser honesto. O honesto é o que sofre sempre. O prevaricador é sempre protegido. Metem-lhe uma fralda e uma xuxa na boca e andam com o prevaricador ao colo. Eu disse isto na terça-feira e comecei-me a sentir febril. Comecei a sentir-me doente. E quando eu ia no carro para casa, na vez de aceitar a enfermidade, eu rejeitei-a, mandei-a de volta 7 vezes pior para a procedência e ordenei àquela potestade que voltasse para o lugar que lhe pertence, que é debaixo dos meus pés. Logo a febre passou, jantei, dormi lindamente e de manhã, quando acordei, o Senhor levou-me a este salmo, Salmo 73, com quem diz, cala-te. Já alguma vez o Senhor lhe disse isso? Cala-te. Não digas asneiras. O maior líder de louvor da história, Asaf, estava a dizer isto. Ele estava a dizer que tudo isto é injusto. O prevaricador, o ímpio, o mau, o pecador, anda aí com tudo e nada lhe acontece. Certo? Quantas vezes a gente já não pensou nisto? E até verbalizámos. Eu estou a acabar de dizer. E agora veja aí. O 13, ele diz isto de coração já magoado. Como alguém dizia há bocadinho. De coração magoado. Na verdade, em vão, de balde, eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E se eu dissesse, também falarei assim, eis que eu ofenderia a geração dos teus filhos. E quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que, olha aqui, versículo 17, o versículo-chave desta noite, desta escola bíblica. Até que eu entrei no santuário de Deus. É como se ele dissesse, até que eu entrei na igreja. Até que eu fui à casa de Deus. E então eu vi o fim deles. Asaf não está a dizer que os viu a cair, a morrer, a sofrer. Não, ele está a dizer que ele, quando entrou na casa de Deus, a sua mente se abriu e pensou, o fim deles é deles. Deixa-o estar. Não queres nada com Deus? Eu vou continuar a orar por ti. Mas eu não vou pôr mais os meus olhos naquilo que te acontece, ou aquilo que tu és ou deixas de ser. Versículo 18. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. E se você depois pode continuar a ler. Que ele até diz assim, quer ver? Olha o versículo 21. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins.
que é quando nós estamos insatisfeitos, parece que nem nos conseguimos sentar bem, estamos na cama e damos voltas de um lado para o outro, parece que o colchão parece que tem qualquer coisa, parece que tem areia, e não estamos em paz. Vocês compreendem o que eu estou a dizer? Porque estamos a tirar o papel de Deus do nosso coração. E olha, ele começou o Salmo a dizer: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ou seja, ele começou por dizer: atenção, irmãos, ninguém fique preocupado, porque eu sei que Deus é bom, mas eu senti isto. Às vezes, nós estamos a falar uns com os outros e dizemos assim: aquela pessoa magoou tanto o meu coração, não é? Que dói. E há sempre alguém que diz assim: mas já perdoou? Oh, irmãos, não é isso que está em causa. Porque a pergunta não é já perdoou. A pergunta que tem que ser feita é: e agora está a doer? Dói. Liberta-te disso. Liberta-te disso. E à noite, quando chegares a casa, vai doer? Provavelmente, liberta-te disso. Liberta-te dessas pessoas. Mas é a minha família. Oh, irmãos, às vezes nós temos que deixar ir. Às vezes temos que os deixar ir. Eu disse aqui no domingo que às vezes nós, não é, temos os filhos pela mão para atravessar a estrada, e para eles aprenderem o perigo de atravessar sozinhos, às vezes temos que os largar. Para eles verem o carro a chegar, terem medo e andarem para trás. Como aquele homem naquela série americana. O menino ia para pôr os dedos na tomada e a mãe, não, ele deixou pôr, ele vai aprender. E ele pôs, aprendeu para o resto da vida. Vocês estão a compreender? Às vezes a gente só aprende cometendo erro. Não ouvimos o alerta de Deus, não ouvimos o alerta dos pais, não ouvimos dos amigos. Então, o meu conselho é assim: não é uma questão de perdoar. O perdão é uma decisão. O perdão a gente decide. E o perdão não é um interruptor. O perdão é o retirar a ficha da tomada do ferro de engomar. E se eu retirar a ficha da tomada, o ferro continua quente? Continua, porque é uma resistência. Então o que é que vai acontecer? Não tendo eletricidade, ele vai arrefecer. Vai levar o seu tempo. É como o esquentador. Você liga a água na casa de banho para tomar banho. Assim que você liga, fica logo quente? Não. Porque o esquentador começa a trabalhar, vai aquecer o cano que lá passa, e só passado um bocadinho o cano está tão quente que a água que lá passa aquece sozinha. Pronto, não é? Aquece por indução. Mas se você acabar o banho e alguém for a seguir, as primeiras águas, quando abrir, ainda vêm quentes do seu banho. E só depois é que vem o frio, e só depois é que volta a vir quente. E o perdão é assim. Então, o que é que eu tenho que batalhar? O que é que eu tenho que trabalhar? É o meu coração. Asaf deu-nos aqui uma grande lição. Ele deixou de pôr os olhos nos ímpios. Ele deixou de pôr os olhos se eles eram ricos ou não, se eles eram abençoados, se andavam de fralda e de xuxa e ao colinho. Ele deixou de ligar se eles estavam mais abençoados do que ele. Porquê? Porque ele entrou dentro do santuário. E quando eu entro dentro do santuário, eu não sei o que é que se passa lá fora. Eu não sei. E eu aqui dentro, eu tenho que pensar nele. Eu aqui dentro, eu tenho que estar concentrado na palavra dele. Quando o pastor diz assim: oh, irmãos, venham à igreja. Ele quer me apanhar lá. Quero. Mas o propósito tem a ver com eu ir à casa de Deus. O vídeo é bom para quem está muito longe. Quem na Suíça, em Luxemburgo, em França,
Reino Unido, Brasil, tão longe. Eu sei, Angola. Agora, o vídeo não é para quem mora em Lisboa. O vídeo não é para quem mora aqui na Amadora. Não é para quem mora na Pontinha, ou em Cascais. Que até... nós temos pessoas que vêm de todas as partes. O vídeo não é para isso. Porque esses, eu espero que tenham aquela força, como eu também tenho, de vir ao santuário. E chegando cá, sentir a alegria que nós estamos a ver na cara das pessoas. É um convite. Eu às vezes estou lá embaixo, já depois de orar com o louvor, e eu ouço a alegria das pessoas aqui, a falar, a conversar, a conviver. Como eu nunca via, ou então não via há anos. E ninguém pensa nos problemas, ninguém pensa nas circunstâncias. Ficaram lá fora. Não. Porque quando eu venho ao santuário, eu venho lhe entregar tudo. E Asaf lembra-nos isso. E se você continuar a ler o Salmo, olha o que é que diz aqui o versículo 22, o 23. Ainda assim, se estivéssemos em Espanha, era todavia, todavia, ainda assim estou de contínuo contigo. Espera aí, eu estou sempre contigo. Ó Deus, olha que eu estou na tua casa, eu parei de olhar para os ímpios, parei de olhar para o governo, parei de olhar para a maldade, parei de olhar para os crimes, parei de olhar para os problemas e eu estou de contínuo contigo. Eu estou contigo, Senhor. E eu sei que, a segunda parte do versículo diz, que tu me sustentas com a tua mão direita. Tu me seguras pela minha mão direita. Versículo 24. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Olha o que é que o Asaf está aqui a dizer. Me receberás em glória. Quer dizer, tu vais orientar a minha vida e um dia eu vou morrer e eu vou chegar a pé de ti, em glória. Ele próprio está aqui. A vida já não... Tem valor? Tem, mas ele já não dá aquela importância que uma pessoa sem Jesus dá. Eu tenho medo de morrer. Irmãos, eu tenho medo de não ter Jesus na minha vida. Eu tenho medo do inferno. Eu tenho medo que a máquina de lavar se avarie. Estão a perceber? O cristão não pode ter medo da morte, não pode ter medo do amanhã, não pode ter medo de nada. Tenha medo de você não andar na vontade de Deus. Tenha medo de você não agradar a Deus. Versículo 25. Eu gosto tanto desta parte. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Sabe o que é que quer dizer porção aqui? Herança. A minha herança para sempre. Ok? A minha herança para sempre. Versículo 27. Pois eis que os que se alongam de ti, alongar de Deus é afastar. Os que se afastam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. E pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Há um hino da Maria João Meireles, que eu gosto muito, que foi um dos hinos que eu fiz questão que se cantasse no dia do meu casamento. É um hino que faz parte da minha vida e da minha mulher. Não há viagem que façamos, às vezes só de ir a Santa Cruz, às vezes só de ir ali, não há viagem que façamos que não cantamos esse hino no meu carro, os dois juntos. O pirulito e a cana rachada. A cana rachada é a Ruta, eu sou o pirulito.
E o cão vai atrás com a como é que se chama? Com a pandeireta. Hã? É capaz. Não, ela. E esse hino é isto, o Santuário de Deus. A primeira vez que eu ouvi esse hino era um miúdo, ouvi o Nando a cantar aquilo. Eu fiquei encantado, para já porque ele canta lindamente, um ministro de louvor maravilhoso. E com quem eu tive já o prazer de servir a Deus. E eu digo-vos, ouvir ele a cantar uma parte, a Rosângela a outra parte e a Maria João a cantar a outra parte, eu digo-vos, é sentir o céu a tocar aqui nos nossos corações. E esse hino diz exatamente isso. Eu entro no santuário de Deus. Quero estar perto de ti. Sim, já cantámos aqui. Já. Seguras na minha mão e ao meu coração dás o teu conselho. Depois tem a segunda parte que diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? Na terra não há quem deseje mais. Pelo sangue do Cordeiro chego perto de ti. Bom é para mim aproximar-me de Deus. E depois o refrão diz: quero estar perto de ti. E é um hino lindo, que está baseado neste salmo. Mas o versículo-chave desta noite é o versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Olha uma coisa, não interessa o fim de ninguém, eu não quero o fim de ninguém. Eu não quero o fim. Eu até a malta má e do mundo, que andam aí a roubar, não sei o quê, eu não quero o fim deles, eu quero que eles se salvem. Quero que eles venham ao conhecimento da verdade e se arrependam. Eu não quero mal a ninguém, eu não tenho tempo para isso. Nem vida, nem saúde. A minha saúde, a minha vida, o meu tempo é para fazer o bem, para amar as pessoas, para ajudar as pessoas. Mas isso só é possível pensarmos desta forma quando vimos à casa de Deus. Quando estamos muito tempo sem ir à casa de Deus, de repente até achamos estranho a pregação. Até achamos estranho os hinos. Parece que já nem sabemos bater palmas. Parece que já nem sabemos cantar. Vamos a uma igreja e vemos os outros de mãos levantadas na adoração e parece que a pessoa até pergunta: estão à espera que caia alguma coisa lá de cima do céu? Porquê? Porque estamos longe da casa de Deus. Até o ler a Bíblia. Mas eu tenho ouvido a escola bíblica. Eu vejo as reuniões pelo vídeo. Não é a mesma coisa. Porque às vezes nós estamos em baixo, precisamos de um abraço. E até a melhor forma, quando nós estamos em baixo, sabe o que é que você devia fazer? É dar abraços, é dar amor, dar o que não temos. Sabe para quê? Que é para ser o amor dele, para tocar vidas, tocar corações. Foi o que Jesus fez. Quando mataram João Batista e a notícia veio, olha, degolaram o teu primo, Jesus foi curar a multidão. Acha que foi poder dele? Ele devia estar de rastos. Os meninos reconheceram-se nas barrigas das mães. Isabel e Maria, o menino pulou quando viu que o outro vinha aí. Epa! Vem aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Claro que ele não tinha nada para dar, mas foi curar a multidão, porque o Pai põe o poder. É o Espírito que põe o poder. Você está fraco, você está caído. Eu preciso de um abraço. Eu gosto de estar. Eu sei quando vocês precisam de um abraço meu. Mas há mais gente que precisa de um abraço seu. Um abraço teu. E aqueles que me estão a ver e que não estão a vir à igreja, não estão a ir à igreja, está na hora de mudarmos. Este ano é o último ano. O comboio está a sair da estação.
E parar de brincar às igrejas, parar de brincar com o Evangelho, com os títulos. Eu sou pastor, eu não sou pastor, eu tenho bigode, não tenho bigode. Não, Zé, não é nada a ver. O nosso Zé assim rapou o bigode. Não tem nada a ver com isso, não é? Mas é aquela coisa do... Parece que... eu só vou para ali se me contratarem, se me pagarem, se me derem um título. Irmãos, nós temos é que servir a Deus. Eu cheguei a um ponto da minha vida, nós apanhávamos 3 ou 4 transportes públicos para ir para Lisboa, para Alvalade, servir a Deus. Hoje temos tudo muito mais fácil. Quem me dera a mim que na altura houvesse um passe de 20 euros para os transportes públicos todos de Lisboa, da Grande Lisboa. Pagávamos um táxi que já estava programado todos os domingos para nos levar a São João do Estoril. Eu ia a correr comprar os bilhetes para mim, para a minha mãe e para a minha avó. Verdade, pastor Leitão. Comprar os bilhetes à bilheteira. Aquele homem taxista, quando entrou de férias, lembrou-se que tinha um acordo com a minha mãe. Veio no carro dele buscar-nos, porque tinha o acordo. Eu esqueci-me de avisar que eu estou de férias. Deixou a família não sei onde, veio no seu Datsun buscar-nos para nos levar. E não cobrou nada, porque havia o acordo. Pessoas com palavra de honra. Íamos de comboio até o Caixo. Na altura não havia metro no Caixo. Lá íamos de autocarro. Lá ia eu, às vezes já tinha os bilhetes comprados, o molho de módulos. Já era eu que picava, que era para a minha mãe ajudar a minha avó a entrar no autocarro, e íamos até Alvalade. E voltávamos, chegávamos a casa às 3 da tarde, alegres, felizes da vida, a cantar. Parecíamos uns parvos no comboio a cantar. Não é parvo nenhum, um povo alegre, um povo feliz é assim. Hoje, se a reunião termina ao 12h30, 12h40, já começa a terminar tarde. Tenho um almoço a fazer. Mas às vezes o almoço já estava feito de um dia para o outro. Às vezes até era já te vi. Sabe o que é já te vi? Exato. A comida de ontem. Eu gosto, por acaso, eu gosto. Eu gosto de já te vi. E já te conheço, também gosto. Às vezes eu abro o meu frigorífico e vejo lá alguns, eu conheço de algum lado. que são os restos de outros dias. Vocês percebem? E é uma alegria. Fazia-nos bem vir à casa de Deus. E eu continuo a dizer, faz-nos bem vir à casa de Deus. Ver pessoas diferentes. Beijar pessoas diferentes, abraçar pessoas diferentes, cantar de mãos dadas com elas, levantar as mãos, livre para os céus. E ninguém vai dizer que é pirulito ou cana rachada. O que interessa é que vamos... Estou a brincar, não é? Mas estamos a louvar a Deus, estamos a fazer o nosso melhor. É isso que Deus está à espera. E pare de pôr os olhos nos outros. Deixa-os andar, deixa-os ir indo. A avó Maria tinha muita sabedoria nisto tudo, pá. Deixa-os ir indo. Deixa-os ir indo. Agora, veja aí, Jeremias 18. Lembre-se que eu disse uma coisa que é verdade, que a palavra, o versículo central de hoje é Salmos 73, 17. Mas o Jeremias 18 também é importante, porque agora entramos na parte... Até agora você gostou de ouvir, agora vamos entrar na parte que você não gosta. Normalmente é como comer uma costeleta. Enquanto é só a xixa, está tudo bem. Agora temos que rapar o osso. Se tiver tutano, fixe. Agora se não tiver... Jeremias 18. Fica logo a seguir a Jeremias 17, antes de Jeremias 19. Todos conhecem esta passagem, que é aquela passagem em que Eliseu faz uma panela de sopa. O Senhor fala
a Jeremias e diz-lhe uma coisa fantástica. Quer ver? É melhor a gente ler. Olha aí. A palavra do Senhor veio a Jeremias e disse: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te falarei, ou te farei ouvir as minhas palavras. É como se Deus dissesse assim: levanta-te, mexe esse traseiro, esse fofinho, vai até à casa de Deus e é lá que eu te vou falar as minhas palavras. Ah, mas Deus também me fala aqui no meu quarto. E fala. Sabia? Deus fala. Só que no seu quarto não está lá ninguém para julgar se é mesmo Deus ou não. Enquanto quando Deus fala na igreja, você sabe se é Deus a falar ou não. Porque nós sabemos, mesmo que a voz não é a voz que você está habituado, e eu falo por mim, quando o Senhor fala comigo, eu sei reconhecer que é a voz dele. E ele repreende com uma voz. Eu não sei como é que Deus consegue nos repreender. Eu vejo pelo meu cão. Quando ele faz uma asneira, eu fico irritado, eu levanto a voz e começo-lhe a dizer... Mas Deus, quando nos repreende, Ele fala com a mesma voz com que diz que nos ama. Manso e delicado, calmo. E é uma pergunta, às vezes é uma pergunta só de 2 ou 3 palavras. Foi isso que eu te disse? Parece que aquelas palavras nos atravessam. Parece que somos invisíveis. Que passa por nós de um lado ao outro. E, no entanto, é uma voz mansa e delicada. Ou foi isso que eu disse para fazeres? Onde está a tua confiança? O que é que eu te tenho dito? Em que parece que até estamos nus. Somos despidos por palavras, frases tão simples como estas. Ou, ainda duvidas que eu te amo? Vocês estão a compreender? Ah, mas Deus diz-me isso no meu quarto. Sim, a mim também me diz. Mas é aqui que eu tiro a prova dos 9. Porque não sou só eu a julgar, é todos a julgarem, é Deus a julgar. E se Ele fala, Ele faz prova. E se Ele diz, Ele cumpre. Porque Ele é fiel. Mesmo que eu não o seja, Ele é fiel. E eu não tenho prazer em não ser fiel a Deus. Muito pelo contrário, tenho muito prazer em me esforçar por ser fiel a Deus. O que aconteceu com Jeremias? Versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava a fazer a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. E então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, e no meio disto tudo, tudo está à volta de um pequeno versículo que diz que os meus olhos se abriram quando eu entrei na casa ou no santuário de Deus. A pergunta de Deus para nós hoje é: não posso eu fazer convosco conforme o oleiro faz com a sua arte, com o seu barro? Nós somos o barro e Ele é o oleiro. Ele é que é o artesão, Ele é que é o artista. Nós não somos nada.
Nunca deixe que a arrogância suba ao seu coração. Nunca deixe que a ganância domine o seu coração. Nunca deixe que a mágoa, a tristeza, a angústia estejam em superávit em relação ao amor, à misericórdia, à compaixão e à certeza de que Deus quer que façamos a sua palavra. Mas o pastor não sabe o quanto me fizeram. Não sei, mas desconfio. Porque para nos magoar tem que ser uma coisa que nos marque, uma ferida funda. Vocês estão-me a compreender? Estão-me a compreender o que eu estou a dizer? Eu às vezes, no outro dia estava a falar com a minha mulher e ela estava-me a contar uns episódios da vida dela, quando ela era miúda. Entre os 9 e os 12 anos, o diabo tentou matá-la de várias maneiras. Numa das vezes, ela ia a brincar com o chapéu de sol da praia. E vocês lembram-se que os chapéus de sol tinham aquele ferrozinho com... Aquilo tem um nome que era as trancas para inclinar o chapéu, não é? E tinha aquele, assim, em formato de foice, com uns dentes. Isso mesmo. E ela ia com o chapéu apoiado, como se fosse uma terceira perna. E ela parecia que era um tripé. E num daqueles movimentos, aquilo correu mal e ela espetou esse ferro na virilha. E ela a contar isto, a rir, hoje. No verão a seguir, espetou, sentiu uma dor no pé, passou com os chinelos. Lembram-se de uns chinelos de enfiar o dedo que havia na moda, assim muito grossos, assim altos. Para quem era pequenino, de repente ficava logo grande, não é? E ela viu uma coisa qualquer e passou com o pé por cima daquilo e sentiu uma dor. Quando foi a ver, era um vidro deste tamanho que tinha entrado no pé, a meio do pé. O vidro furou o chinelo inteiro. Depois, no verão a seguir, iam da praia para casa e vem um carro e atropelou a minha mulher. Tanto que eu digo-lhe sempre que ela... devias parecer um crash test dummy. Sabe aqueles bonecos dos acidentes? Metem nos carros para testar. Porque ela rebolou por cima do carro e aterrou de pé. O carro ficou com o para-brisas partido. Ficou com marcas no carro, mas ela caiu de pé. E ela conta isto a rir. E eu penso assim, isto não foram momentos difíceis, mas não foram feridas profundas. Até foram, mas não ao ponto de a marcar. Estão a compreender o que eu estou a querer dizer? Mas aquela ferida que ela não já ultrapassou, mas que estava ali a moer e que teve 20 anos a moer, foi uma frase dita pelo pai quando ela era miúda. Vocês estão a compreender o que eu estou a querer dizer? Ela foi atropelada, espetou um ferro na virilha, espetou um vidro no pé, fez 30 por uma linha e contou as coisas a rir. Mas aquele episódio fez a lágrimazinha vir ao canto do olho. O problema do barro não está em ser moldado. O problema do barro está em querer ser algo diferente daquilo que o autor lhe quer dar. É aí é que está. Foi. Vocês estão a compreender ou não? O problema está o barro ter vontade. Mas nós cantamos, faz a tua vontade, seja feita a tua vontade e não a minha. No entanto, quando o Senhor nos quer fazer uma chaleira, nós achamos que um alguidar era melhor, porque havia mais chá. E ele diz, mas eu é que sou o oleiro.
E essa moldagem é que dói. Porque queremos ser uma coisa diferente daquilo que Ele quer fazer de nós. Por isso Ele pergunta a Jeremias. E porquê a Jeremias? O profeta chorão. Que chorava pelo povo. Chorava porque o Senhor já lhe tinha revelado daquilo que iria acontecer por causa da arrogância deles. Os cativeiros, a prisão, o sofrimento, o exílio. E ninguém lhe quis dar ouvidos. E num dos primeiros exílios, quiseram-no pôr dentro de uma cisterna para ele morrer à fome e à sede lá dentro. E era o profeta de Deus, que tinha acabado de dizer ao povo: vamos ser levados em cativeiro, por causa da vossa arrogância. E o Senhor perguntou ao Jeremias: não posso eu fazer convosco conforme o oleiro faz com o barro? E porquê é que o barro quer ser algo que não lhe pertence? Salmo 73, 17. Porque eu não entro no santuário de Deus. Eu não oro. Eu não leio a Bíblia. Eu não vou à igreja. Mas acho que sei mais que todos. Eu não pratico a palavra que eu ouço, aquilo. Isto é para o pastor Leitão. Isto é para a dona Ninja, de certeza. Lá está o pastor a mandar bocas. Isto é para o irmão do pastor. Não. Vocês estão a perceber? Isto é para nós. E como eu estava a dizer há bocadinho, o problema não está nos momentos difíceis que passamos e que nós já conseguimos ultrapassar. O problema está naquilo a que nos agarramos. E o que é que eu quero que você se agarre? À palavra. E não à mágoa daquilo que lhe fizeram. Se eu fizesse isso, os ministérios João Viegas já tinham acabado há muito tempo. Porque logo no início da igreja começar a sério, em 2011, logo no início, com aquilo que me fizeram lá, logo no início, tinha morrido à nascença. O barco nem tinha saído do porto. Afundava no porto. Porque deixarem a chave na porta da rua, por pirraça, por maldade, irmãos, não se faz a ninguém. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Aí, no entanto, eu perdoei-os. E continuo com o meu coração limpo com relação a eles. Esta semana até pensei numa dessas pessoas. Veio ao meu coração, nem sei se ainda estará viva, se não. Mas veio assim com uma dor de saudade. Porque lá está, nós gostamos das pessoas. E então aí o que é que eu faço? Eu tive que as deixar ir. Mesmo sabendo que aqui é o lugar delas e que estão em rebelião e que estão em desobediência, e por isso é que as coisas não andam para a frente. Mas também quando cá estiveram, nunca obedeceram à voz de Deus. Nunca obedeceram à palavra. Então o Senhor pergunta: não posso eu fazer convosco conforme o oleiro faz com o barro? Deixa-me. Nós cantamos: molda a minha vida. No Brasil até se canta: quebra a minha vida. Não é, pastor Leitão? Quebra a minha vida e faz de novo. Nós cantamos de maneira diferente. Molda a minha vida ao teu querer. Mas depois não queremos ser. Porque Ele quer de nós um tabuleiro e nós queremos ser uma púcara para fazer arroz de coelho. Arroz de frango. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? E eu estou a falar para mim, em primeiro lugar. Eu sou o primeiro a necessitar de ouvir isto. Acredita em mim.
Mas é importante eu entrar no santuário de Deus. Eu preciso de voltar a servir a Deus. Eu preciso de voltar a estar na casa de Deus. Eu preciso de voltar a ter prazer de estar. Eu sirvo a Deus, eu tenho prazer de estar na casa. Eu tenho mais prazer de estar aqui do que estar no emprego. Eu sou caseiro, gosto muito de estar em casa. Mas eu tenho mais prazer de estar aqui do que estar em casa. Mas como eu tenho uma mulher para cuidar e tenho que ser sábio, tenho que saber dosear as coisas. Mas percebem o que eu estou a dizer? E, no entanto, olha, por exemplo, a questão do meu emprego. Eu tenho sido obediente a Deus, tenho sido íntegro diante de Deus. Eu faço o meu melhor. Dou bom testemunho. Eu esforço-me. Às vezes não é fácil. Lidamos com pessoas do mundo, com pessoas que não têm Jesus, pessoas que não têm conhecimento da verdade, que não estou a dizer que são más, mas que pensam de maneira diferente em muita coisa. E às vezes há um choque de caráteres, há um choque de ideias, mas não quer dizer que eu não gosto deles, eu gosto. E há uma luta constante para nós influenciarmos o ambiente e não o ambiente nos influenciar a nós. Vocês estão a perceber? E, no entanto, há 14 anos que eu tenho a igreja, há 16 anos que eu tenho o ministério, há 16 anos que eu tenho a igreja e há 16 anos que eu trabalho. Já podia ter aspirado a estar a tempo inteiro. Mas eu vou-vos ser muito sincero, se isso implica retirar recursos à igreja, eu trabalho de bom grado. Tenho bom corpo para trabalhar. Tenho muito boa cabeça e gosto muito do que faço. Ainda hoje dei graças a Deus pela minha saúde. Quando a Célia chegou, eu estava a ouvir um hino que eu gosto imenso, que é Tu és o Deus que me curas, Tu és o Deus que me saras. Eu amo esse hino. Eu estava a dar graças a Deus porque eu fui fazer análises ontem e as minhas análises chegaram hoje. E, meus amores, quem vos dera a vocês ter as minhas análises. É só isto que eu vos digo. Eu dou tantas graças a Deus, porque Ele me guarda, Ele me protege, Ele me segura a minha vida, a minha saúde, a minha família, a minha casa. O Senhor é mesmo a minha fonte, o Senhor é mesmo o meu melhor amigo. Então, quando eu volto ao Salmo 73, não vamos voltar, é só para vos dizer, e lembro-me logo do versículo 1 em que o Asaf diz: verdadeiramente o Senhor é bom e fiel para com Israel, para com os que têm o coração limpo. Eu posso vos dizer, é mesmo real. Mas a chave é o versículo 17. Eu entrei no santuário e eu vi o fim deles, ou seja, eu vi coisas diferentes. E quando eu estou no santuário de Deus, eu já não vejo o mundo. Eu não me interesso ao mundo. Não quero saber. Não quero saber. O mundo jaz no maligno. Mas Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Você não vem à igreja, você não come do pão da vida, não bebe da água da vida. O Rui, desde que eu conheço, que me diz isso. À sexta-feira eu quero ir à sopinha. Domingo também. Domingo já é mais carninha. Mas à sexta-feira ele diz sempre: não, eu não posso faltar à sopinha. Vir comer da palavra de Deus. Lembram-se daquela escola bíblica que eu falei da Nova Jerusalém? Que a árvore da vida era tão grande no centro da praça central que era de um lado e do outro das duas bandas do rio, que corria de onde? Do trono de Deus. Não diz que havia uma árvore da vida em cada piso, nem diz que havia uma árvore da vida em cada praça. Quer dizer que para eu comer da árvore da vida, eu tenho que me deslocar ali. E esta. Foi assim que Deus decidiu as coisas. A igreja é a mesma coisa.
está feito para eu me deslocar à igreja. Ai, mas é longe, está frio, está calor, tenho a praia, tenho não sei o quê. Oh, meus amores, há tempo para tudo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. É uma questão de prioridades. O que é que eu ponho primeiro? Olha, ao domingo, eu sento-me para almoçar às 3 da tarde. Não é? A gente sabe. Eu despacho a malta e gasto o tempo que for preciso, dou tempo à minha família, vamos até juntos até à porta, despedimos-nos, enfio-me no carro e vou devagarinho até casa. Geralmente até vou por dentro, porque eu gosto de ver as pessoas nas estradas. Para ver as pessoas nas estações, nas paragens, ali em Odivelas, parece que estou no Bangladesh, com a quantidade de indianos, ali naquela zona. É bom ir ao estrangeiro, também, todos os domingos vou ao estrangeiro. E eu olho para a cara das pessoas, e zonas onde eu sei que há igrejas evangélicas, é uma diferença abismal. Porque as pessoas vão de mão dada, felizes, e os outros vão de cara fechada em baixo. E há muita gente para salvar. Há muita gente para dar Jesus. Há muitas pessoas ainda para lhes dar a salvação. O Salvador quer moldar esta gente toda. E nós queremos ajudá-los a cantar: molda a minha vida ao teu querer. Agora é preciso o quê? Pôr em prática. E é preciso desejar e deixar, e não é fácil. Principalmente quando Ele nos quer fazer um conjunto de chá e nós achávamos que éramos muito bons para sermos pratos de sobremesa. Estão a perceber? Amém? Consegui-me fazer entender? Consegui passar a mensagem? Vamos orar? Paizinho, nesta noite, muitas graças te dou, Senhor. Humildemente quero agradecer por tudo o que tu tens feito, tudo o que tu tens falado. O teu grande amor, a tua paciência para connosco. Tem compaixão e misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a cada dia. Faz-nos ser exemplo para os outros. Não da pior maneira, mas exemplos bons. Para que alguém possa no futuro dizer assim: aquele irmão é o exemplo para mim. Como tu és o exemplo para cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abre os nossos olhos da mente e do Espírito. Ajuda-nos a pôr em prática esta palavra. A estarmos no teu santuário. A deixarmos que tu, o oleiro, molde-nos o barro. Faz o teu querer. Faz a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. E nesta noite, guia-nos até casa em paz e segurança. Ajuda-nos a transportar a tua glória e a tua unção, Senhor, para aqueles que dela necessitam. Faz-nos estar na tua paz, na tua segurança e na tua calma, Senhor. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo: amém. Amém. Glória a Deus.